Bom dia a todos. Vamos agora falar de uma palavrinha que é pequenininha, mas que está afetando a todos no Brasil e no mundo também, né? Que é a palavra crise, né? Então, quando a gente fala que está em crise, é porque algo não está ocorrendo como a gente esperava que estivesse. Porque o que é crise para uns é, de repente, solução para outros, né? É como a gente fala aqui, um pouco sério, mas um pouco também fazendo um pouco de piada. Se houver um terremoto e morre muita gente, vai ser ruim para as famílias, para as pessoas que sucumbiram num terremoto, mas vai ser ótimo para um vendedor de urna funerária, né? Quer dizer, para esses serviços funerários vai ter muito trabalho e muito ganho material, né? Eu não estou aqui entrando no mérito espiritual dos sentimentos e tal, que é óbvio, isso aí um terremoto é sempre ruim para todos, né? E aliás, um dos temas que nós vamos falar da crise é a primeira coisa é a gente ter uma postura mais solidária. Porque quando a crise para nós é grave, se ela se estende a todos que nos cercam, a sociedade, ao país, a cidade, ao país, né? Essa crise, ainda que nós não tenhamos sido afetados de forma muito intensa, ela será ruim para nós. Porque dentro de uma visão espiritualista, ninguém pode ser feliz sozinho. Você não pode dizer que os outros estão em crise e eu estou bem, então está tudo bem. Esse conceito é um conceito, assim, não somente com pouca questão da solidariedade humana, que nós já falamos num vídeo só sobre essa questão da solidariedade, mas é uma questão até de perspicácia, porque nenhuma sociedade pode viver com os seus membros, né, com todas as pessoas que convivem nessa sociedade, sem estarem bem. Quer dizer, ninguém pode dizer que está bem se houver um único ser nessa sociedade que esteja mal. Então, esse é o primeiro assunto para se falar de crise. A crise envolve, em primeira mão, né, não estou falando a crise individual, de situações de vida individuais que levam a determinadas atitudes, determinada postura, a sentimentos de preocupação, sentimentos de ansiedade, etc. Eu estou falando a crise de um modo geral, né? Então, a crise é, em primeiro lugar, uma ótima oportunidade de se testar a grandeza de espírito, de se evoluir, de amadurecer, de ver na crise, ainda que você também esteja sofrendo as consequências da crise, é você ter a grandeza de auxiliar o outro que também estará numa situação muito parecida. Mas se você tiver fortalecido com sabedoria, com a sua capacidade de perceber que tudo é momento de vida, que aquilo é um momento que precisa ser passado, precisa ser vencido, você vai perceber que ao se solidarizar com os demais, você já sentirá a sua crise menos grave do que a do outro. Por quê? Porque você está doando o seu amor, ainda que você também precise de receber apoio para sair da situação. Então, nós já falamos isso, mas é uma questão muito importante, que na crise essa é a primeira situação que se cria, da evolução espiritual, do sentimento fraterno, do sentimento de solidariedade, do sentimento de amor, né? Então é muito importante que a gente pense na crise por esse lado positivo. Por outro lado, vem o sentido individual da gente não criar expectativas de confortos materiais como situações boas e comparar com uma situação que eventualmente você não possa mais usufruir, né? Então, é aquela questão que a gente sempre fala aqui, que você numa crise começa a criar, por isso que crise é criatividade. Você começa, por força das circunstâncias, a despertar sua criatividade para você encontrar novos caminhos, para você encontrar novas maneiras de se viver, para você encontrar
mais outras coisas a fazer, inclusive buscando o encontro consigo mesmo em procurar fazer algo que a você te realiza. Porque, veja bem, a gente às vezes não está em crise no sentido maior, que geralmente a gente só fala de crise em relação ao material, né? Mas a crise tem no espiritual, no mental. Tem pessoas que estão bem de saúde, bem de dinheiro, bem de situação, bem, mas estão vivendo verdadeiras crises existenciais. Que aí, se nós formos falar da crise em todos as suas matizes, em todos os seus aspectos, nós vamos encontrar crise em tudo. Qualquer coisa pode ser uma crise. Uma expectativa frustrada, né? Uma imagem negativa que se cria em relação à pessoa no seu meio, tudo isso gera uma crise, né? E essa crise pode ter muitos aspectos. E aquela crise que mais dói é a que dói na alma. É a crise, a crise do sentimento de honra, né? O sentimento de honestidade, e que você tem um valor que não é quantificável, mensurável, né? Porque é um verdadeiro valor, senão o que é mensurável não tem valor, também já dissemos isso aqui nesse canal. Então, a crise maior é dos valores pessoais, é a crise de enfrentar uma traição, é uma crise de enfrentar uma situação de decréscimo num concerto social, né? É crise de valores que não são mensuráveis, né? Você não precisa estar passando fome para dizer que está em crise. E as crises existenciais tocam a alma, né? Porque é a maneira que a pessoa está vendo a vida, atribuindo valores muitas vezes ao que não tem valor, né? Exatamente influenciado pelo campo material da vida. Então, essa questão da crise, a gente percebe que ela é uma grande oportunidade de fortalecimento. A gente entende que só se levanta e tem força para se levantar aquele que cai. Então, se você caiu, se a crise veio, você reúna suas forças mentais, físicas, espirituais e vá criar novas situações de vida que você possa vencer aquele momento que, neste exato momento, você considera uma crise, né? Então, nunca vamos perder essa oportunidade de olhar contemplativamente antes de se apavorar com uma situação qualquer de vida. A situação parece difícil, mas vamos aquietar o nosso coração para que dessa situação a gente tire ensinamentos, para que esses ensinamentos nos permitam o crescimento, a evolução. Evolui exatamente aprendendo com os erros, aprendendo com as situações adversas, porque quando você está na calmaria, no remanso, né, do rio, você não aprende a remar, você fica lá numa boa, não tem necessidade de remar. Mas quando o rio começa a te levar nas suas águas caudalosas, né, você tem que verificar qual é a melhor maneira de remar, qual é a melhor maneira de se defender de todas a tempestade que você enfrenta. Então, não vamos nos curvar diante de nenhuma crise. Vamos exatamente na hora da crise ter um momento de reflexão, né, para buscar na criatividade as saídas possíveis, porque tudo tem saída e tudo passa. Então, quando a gente olha a crise como algo que será eterno, é então que fica desesperador, porque você não vê saída. Mas na medida que você acalma o seu coração, interioriza o seu sentimento, entende que o seu templo é o seu corpo, onde você estiver, que é o seu lugar, você vai relativizar o que você chama de crise. Seja lá qual for a situação, por pior que ela pareça. Então, você vai acalmar, vai deixar que o seu pensamento vague, até que surja na sua mente que chamamos de insight, né? Que é a luz que ilumina para te trazer novas maneiras de fazer alguma coisa, né? E na crise sempre se cria, a crise, quando eu falo agora é a crise geral,
sempre se criam novas necessidades, novos costumes, novos afazeres que você pode se colocar para aproveitar exatamente a situação da crise. Mas você só vai observar o que tem a fazer se você serenar o seu coração nesse momento e buscar, bom, agora o que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Quais são os recursos que eu tenho de conhecimento, recursos materiais, recursos pessoais? Então é isso que você vai buscar fazer, né? Se você é uma pessoa que sabe pintar, procura ver se na sua pintura que você não fazia antes, porque estava mais ocupado em ganhar dinheiro, mas que numa crise você não pôde mais, ver o que você pode fazer com a sua pintura, se você sabe falar, com a sua fala, se você sabe escrever, com a sua escrita, enfim, com aquilo que você tem de melhor, para passar para outros conhecimentos, ou para você também angariar novos conhecimentos e assim você alterar o quadro da sua vida e não olhar mais a situação como crise ou a situação como problema. Porque, em verdade, tanto crise quanto problema é a maneira como a gente vê a situação que está passando. Então, é uma questão de reflexão. Não é dizer para você bater palma porque está em crise. Nem é para você soltar fogos. Não é isso. Mas é você simplesmente serenar o seu coração e deixar que você perceba a sua própria sabedoria, que é a que vai te permitir caminhar ou nadar em águas turbulentas e chegar então ao remanso que você deseja. Então, é isso que eu, neste momento, quero passar para vocês. Relaxa, acalme os seus sentimentos, não alimente pensamentos negativos, não alimente nenhum pensamento de desgraça. Apenas observe para você poder perceber o que você pode fazer de acordo com as circunstâncias que você está vivendo. Quais os recursos que você vai poder utilizar, mas que você só vai conseguir ver quando o seu coração serenar e aceitar humildemente aquelas vicissitudes que passam e passarão, mas também passarão tão mais rápido quanto for a sua capacidade de refletir, de acalmar, de meditar, de observar, muito mais do que se desesperar. E a perseverança, não só na crise, como em qualquer situação, deve ser a nossa palavra de ordem. Persevere sempre, não desista nunca. Porque sempre, como seres que estamos vivos, temos as nossas missões, os nossos karmas, os nossos dharmas e tudo mais para realizar até o último momento da vida aquilo que a gente puder realizar. E aí, quando você consegue viver o seu momento presente a partir das suas potencialidades, você então verá a felicidade, a luz que está dentro de você aparecer de forma exuberante, muito forte e eliminar todas as trevas que estão apenas sendo visualizadas pelos seus olhos, os olhos do coração que estavam fechados. E agora a sua luz permitiu que você visse com outros olhos, com outra leitura, todas as situações que você está passando. Sucesso, perseverança, muito amor no coração e siga em frente, porque você, com isso, vai conseguir alcançar os seus objetivos e ser muito feliz. Meu mais profundo namastê.